Graças, pais e irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no teu coração e que você possa, mais uma vez, se aprofundar aqui nesses estudos maravilhosos que nós temos, relacionado às nossas células, né? O material sugerido pela a Igreja Batista Central lá em Belo Horizonte, né? Que Deus possa abençoar nossos amados irmãos, que nos disponibilizam estudos para as nossas células, não só aqui, mas no Brasil e no mundo, onde o modelo TNA, que é desafiar, nutrir e apoiar, tem levado vidas a conhecerem Jesus, né? De uma forma simples, prática, abençoadora, porém profunda no sentido espiritual. E hoje nós vamos falar um pouco, e o tema é qual o seu nível, né? É uma pergunta pessoal para mim, para você, qual é o nosso nível, em que nível nós estamos, né? É bem verdade que nós às vezes não paramos para pensar, né? Em todo começo de semestre traz consigo uma oportunidade de que preciosa, né? Que a gente pode pensar, pode recomeçar, né? Há quem esteja retornando à caminhada espiritual e há também quem nunca tenha parado. Então, independente de como chegamos, Deus sempre nos convida a dar um novo passo. A vida cristã não foi feita para ser estática, né, linear, parada, né? Mas o Evangelho sempre nos chama para um próximo nível. Quando olhamos para o Novo Testamento, percebemos que Jesus chamou discípulos para caminhar com ele e aprender com ele, e depois continuarem essa missão, ou a missão de Jesus. O mesmo acontece na igreja. Todos começamos como pessoas que chegam precisando receber cuidado, esperança e direção. Isso é natural, irmãos. Quando a gente chega totalmente necessitado, tomando um leite, né, como uma criança recém-nascida, e passa a viver agora a oportunidade de crescimento, né? Conforme nós vamos crescendo, a nossa alimentação espiritual ela vai sendo fortalecida pela palavra, né? E o Espírito Santo vai nos conduzindo a isso. Agora, porém, permanecer para sempre nesse mesmo lugar, né, significa desperdiçar o potencial que Deus colocou em nós. O reino de Deus cresce quando cada discípulo entende que foi chamado não apenas para receber, mas também para servir, cuidar e multiplicar. Então, lembrando aqui que a palavra discípulo significa aluno, né? Aquele que está aprendendo algo a ser colocado em prática. Não basta aprender, mas precisa colocar em prática. E hoje nós queremos fazer uma pergunta simples, né? Mas profundamente transformadora. Em que estágio da caminhada você está? Não para gerar culpa ou comparação, mas para despertar um novo compromisso. Deus sempre tem um próximo passo, né, para aqueles que desejam crescer, né? Então a gente vai trabalhar aí esse tema. Qual o seu nível? O primeiro nível seria o frequentador. E a frase desse nível é: o que essa igreja pode fazer por mim? Então o frequentador ele vai buscar o que a igreja pode fazer por ele. E o versículo desse nível, lá em João 6,2 diz assim: grande multidão continuava a segui-lo, isso Jesus, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, os frequentadores daquele momento eram pessoas que estavam indo devido a ver sinais miraculosos, trazer para si algo que necessitavam. Então, todo discípulo começa recebendo. Antes de servir, somos alcançados pela graça, pelo favor imerecido de Deus. E antes de amar, fomos amados. Antes de conhecermos Cristo também, alguém pregou o Evangelho para nós, não é verdade? Não há problema em começar como frequentador. Muito pelo contrário, é o primeiro passo. O próprio Jesus acolheu pessoas que o procuravam em busca de cura, esperança e consolo. Entretanto, há um risco quanto à fé permanecer centrada apenas nas próprias necessidades.
aos poucos, a igreja passa a ser vista como um lugar de consumo espiritual. Isso é muito perigoso. Escolhemos reuniões, escolhemos as músicas e mensagens conforme aquilo que nos agrada. O foco deixa de ser Cristo e passa a ser aquilo que recebemos dele. A maturidade cristã começa quando entendemos que Deus não nos chamou apenas para ocupar, né, uma cadeira aos domingos. Ele nos chamou para fazer parte do seu povo e participar ativamente daquilo que ele está realizando na Terra. Isso tem acontecido 2000 anos já, né? E a pergunta que fica diante desse primeiro passo, né, esse primeiro degrau na vida cristã de frequentador é o seguinte: a minha caminhada ainda gira apenas em torno das minhas necessidades? Eu só vou na igreja por causa das minhas necessidades? Eu só busco a Deus por causa das minhas necessidades? E também há uma segunda pergunta sobre isso: o que Deus tem me convidado a oferecer e não apenas receber, né? Então Deus tem falado algo para você fazer, oferecer e não só receber? O primeiro passo, o primeiro degrau é o frequentador. O segundo é o membro. A frase aí do nível seria: essa é a minha igreja, né? A pessoa já abraçou a ideia de que ela faz parte dessa igreja. Qual igreja? Aquela que ela frequenta, as pessoas que ela conhece, o pastor local, os líderes locais. O versículo do nível seria Hebreus 10, 22 e 25 ali, entre 22 e 25, que traz a seguinte mensagem: assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Primeira coisa, aproximar-se de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. E ele vai terminar lá no versículo 25 dizendo: não deixemos de reunir-nos como igreja, como aquele povo que é o corpo de Cristo. Então, ser membro já representa um avanço importante. Aqui a pessoa cria raízes, participa da célula, serve algum ministério e passa a contribuir para a vida da igreja. Ela deixa de apenas assistir e começa a participar, né? Esse nível, o risco é mais sutil e muitas vezes nosso compromisso ainda permanece condicionado à convivência, ou conveniência, perdão. Enquanto tudo está favorável, permanecemos envolvidos. Quando surgem mudanças, dificuldades ou desafios, facilmente nos afastamos. Uma mudança de bairro ou horário, a vida corrida, os problemas, pessoas e momentos pessoais, né, podem minar o nosso compromisso. No nível da membresia, o compromisso depende das circunstâncias. Então, você é membro, então você está com alguma circunstância. Proximidade da igreja, proximidade da célula, né? Tudo isso é válido de análise. E aí há o risco disso minar sutilmente a nossa continuidade, o nosso passo de fé e crescimento. Então a Bíblia apresenta um modelo diferente. O corpo de Cristo cresce porque cada parte permanece ligada às demais, contribuindo com o que recebeu de Deus. O compromisso cristão nasce na convicção, não apenas na conveniência. Tá tudo fácil para mim, eu permaneço. Quais seriam as perguntas que nós temos diante dessa questão de ser membro da igreja? Meu compromisso com a igreja depende das circunstâncias? O que eu farei se me frustrar ou minhas expectativas não forem atendidas? Talvez essa seja uma das que mais levam pessoas a se afastarem e a diminuírem o seu crescimento, envolvidos apenas com os interesses não realizados. Nem tudo Deus nos dá, nem tudo Ele vai permitir. Há um poder muito maior, que é Ele, o nosso Deus, agindo na nossa vida. E esse Deus poderoso, Ele faz com que as coisas aconteçam para que a gente tenha também uma bênção de viver e conviver com Ele eternamente. Então nós já vimos aí que existe esses dois momentos, né? O momento do começo e também de ser membro. Aí temos a família. A fase desse nível traz uma frase interessante: esse é o meu povo, né? O texto que nós temos é: esse é o meu povo. O versículo do nível é: assim eles já não são mais estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, segundo Efésios capítulo 2, 19. Então, nós passamos a ser cidadão da família e membro da família de Deus. Existe uma enorme diferença entre frequentar uma igreja e pertencer a uma família. Família permanece, família celebra, ela sofre, ela serve e cresce sempre em unidade. Na família espiritual, aprendemos a carregar os fardos uns dos outros e a cuidar das pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Mesmo que eu me mude de cidade ou me decepcione com meus pais e irmãos, não deixo de fazer parte da família. Então a família é algo já que está organizado, independente das circunstâncias, continuamos sendo a família. Então vivemos uma cultura que incentiva relacionamentos superficiais e descartáveis. É muito sério isso. Quando algo nos desagrada, simplesmente mudamos de ambiente. O Evangelho, porém, nos ensina a permanecer, perdoar, amadurecer e construir vínculos duradouros. A diferença entre membros e filhos é simples. Você não troca de família quando a comida fica melhor em outro lugar. Né? O filho fica porque sabe quem é, sabe de onde veio, sabe quem o gerou na fé e sabe quem ele está gerando. Então, essa é o modelo família dentro da igreja. É dentro da família da fé que crescemos espiritualmente. O discipulado acontece em relacionamentos. Convivendo que aprendemos humildade, serviço, perdão e amor. Um órfão espiritual pergunta: quem vai cuidar de mim hoje? E vive atrás do próximo pregador famoso, da próxima conferência boa, sempre em busca de outra mesa. Um filho pergunta: como eu ajudo essa família a crescer? A igreja deixa de ser um lugar de frequentarmos e passa a ser um povo ao qual pertencemos. Qual a pergunta sobre o tópico família? Eu realmente me sinto parte dessa família? Quem Deus colocou ao meu lado para cuidar e encorajar? Então, nós sabemos que a nossa família, a gente tem as dificuldades relacionais, mas ela também é indissolúvel. Pode haver mudanças, comportamentos sociais dos dias de hoje que levam a afastamentos, rupturas, mas não tem como negar que aquela família, ela existe, independente do quadro que ela está vivendo. E o ideal é viver da melhor forma possível, né, como família plena, seguindo os princípios da palavra do Senhor. O quarto degrau da nossa vida espiritual é o soldado. Estou pronto para obedecer? Vocês sabem o que é a vida de um soldado, né? E Paulo vai dizer isso lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, é o seguinte versículo: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo fez muita comparação entre o exército romano, né, a sua armadura e tanto mais, e agora aqui como um soldado. A família dá identidade, não é verdade? Mas isso, isoladamente, não move ninguém para a missão. O exército é quando a pessoa para de negociar cada convite com a própria agenda. Quando ouve uma pregação e não pensa, boa mensagem, mas sim, isso é para mim hoje. A identidade nos mostra quem somos, a missão nos mostra por que existimos. Né? O soldado entende que foi chamado para cumprir um propósito maior do que os seus próprios interesses. Sua disposição é obedecer à voz de Deus. O discípulo maduro deixa de perguntar apenas o que eu quero fazer e passa a perguntar o que Deus está me chamando para fazer. Né? Então, uma igreja cheia de soldados espirituais não é marcada por controle, mas por disponibilidade. São pessoas prontas para servir, sacrificar, aprender e responder ao chamado de Deus. Que pergunta nós teríamos então sobre essa relação entre ser um cristão soldado? Se alguém observasse suas prioridades, concluiria que você está comprometido com a missão de Cristo? Será que nós estamos sendo vistos como aqueles que estão buscando fazer a vontade e a missão de Cristo? Segunda pergunta é: existe alguma área em que Deus já falou comigo
e ainda estou adiando em obedecer? Alguma coisa que é preciso obedecer, você já sabe, já ouviu, já foi mensagem, foi o texto bíblico, o Espírito Santo tocou no teu coração, mas que você ainda está adiando obedecer, né? Bom, a partir desse momento do estágio soldado, passa para o movimento, o quinto estágio, o quinto degrau, né, dessa vida cristã, que se chama movimento. Eu vou aonde for enviado. Né? O versículo que nós temos é: então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei convosco, ou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 ou 19 ao versículo 20, né? 19 e 20. O movimento é quando o evangelho deixa de depender de um prédio e passa a caminhar através das pessoas. Olha, isso é muito interessante. A igreja cresce porque os discípulos fazem discípulos, os alunos fazendo alunos. O reino avança porque homens e mulheres comuns entendem que foram enviados por Deus. No livro de Atos, vemos exatamente isso. A igreja se espalhava pelas cidades porque cada cristão compreendia que carregava consigo a presença, a mensagem e a missão de Cristo. Não esperavam um evento especial para evangelizar. Entendiam que toda oportunidade era uma ocasião para anunciar Jesus. Era o dia a dia da rua, na padaria, né, no mercado, no mecânico, no barbeiro, no salão, aonde você estiver. O maior sonho de Deus não é apenas encher auditórios, mas transformar pessoas que transformam outras pessoas. O movimento acontece quando cada discípulo assume sua responsabilidade de viver e compartilhar o evangelho onde Deus o colocou. Qual é a pergunta que nós temos diante desse movimento? Quem Deus colocou perto de mim para que eu discipule ou evangelize? Quem você consegue olhar para o teu lado e imaginar essa pessoa precisa aprender, entender e compreender a salvação em Cristo Jesus? A segunda pergunta é: minha vida está gerando novos discípulos? Né? Na minha caminhada de vida, quantas pessoas eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus? Lembre que o Espírito Santo é quem convence essa pessoa. Nós temos apenas uma missão, e o convencer que a pessoa é pecadora, que há uma justiça de Deus e há um juízo de Deus, é a missão do Espírito Santo, e toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Nós somos apenas ferramentas, né, que precisam ser usadas pelo Senhor, mas precisam estar disponibilizadas para isso. Então, os 5 níveis aqui, os 5 degraus que nós vimos, não são rótulos, mas retratam uma jornada de crescimento. Todos nós começamos como frequentadores. Deus nos recebe com graça, cura nossas feridas e fortalece a nossa fé. Porém, seu desejo é que avancemos continuamente, tornando-nos membros comprometidos. Filhos que vivem como família, soldados disponíveis para a missão e, finalmente, pessoas que fazem parte de um movimento que transforma vidas. Nesse momento, te desafio a parar, né, e de questionar onde está a nossa igreja. Nem onde está outra pessoa. A pergunta é pessoal: qual é o meu próximo nível? Deus nunca nos chama para permanecer parados. Sempre existe um novo passo para quem deseja crescer. A maturidade espiritual é fruto de decisão diária de permanecer, servir, obedecer e multiplicar. Chegou a hora de cada um refletir com sinceridade e seriedade sobre a posição em que se encontra. Eu não sei onde você se encontra, eu faço a minha análise e eu entendo que eu preciso, em vários momentos, sair desses degraus para um degrau a mais. Há momentos que você está meio que querendo apenas absorver. Tem momentos que você já se sente parte dessa família, tem momentos que você é o soldado, tem momentos que você está cumprindo a missão. Então, diante desse propósito, dessa escala, né, de crescimento, né, qual é o meu nível e qual é o seu nível? Somos apenas frequentadores? Já somos membros?
já sentimos que estamos numa família, somos um soldado de Cristo e estamos em movimento para cumprir a missão de Mateus 28, 19 20. Essa é a palavra que deve ser respondida por cada um de nós. Que Deus te abençoe, que esse teu nível, né, não seja algo estagnado, mas que você possa subir cada vez mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que Ele possa falar conosco através do Espírito Santo sobre esse tema tão importante. Qual o meu nível? Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor, te agradeço por esse momento, por esse estudo. Isso fala no nosso coração, aprimore, Senhor Deus, nosso desejo de fazer mais e mais a tua vontade. Te agradeço por esse cuidado, te peço a tua bênção na vida de cada integrante que participa dessa célula, desse estudo, para que possa crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Eu te louvo por tudo que permite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, saúde e paz, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.